Visitando de novo aqui na turma no dia. Agradecer ao Senhor por ter vindo. Já havia um grupo aí ainda. Que vai fazer mais água no vai chegar lá. Somos vizinhos, né? Om Pavitra Pavitrova Yat Sarvavastam Gato Piva Yat Ismarit Pundarikaksham Sa Bahya Abhyantara Shuchi não é Shuchi Sri Vishnu vai para essa semana 3 dias. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Ya Smarit Pundarikaksham Sa Bahya Abhyantara Shuchi Sri Vishnu Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Ya Smarit Pundarikaksham Sa Bahya Abhyantara Shuchi Sri Vishnu Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare. Então esse mantra Om Apavitra Yatsmai Pundarikaksham Sabhya Abhyantara Shuchi Shri Vishnu. Esse mantra ele nos
dar-se um resumo da proposta da consciência do Cristo. Ele diz assim: uma pavicapa de flor. Esteja a pessoa purificada ou contaminada. Envolve tudo isso. Sarvavastanga cultivar em qualquer situação de vida. Então diz assim: Yatsmari. Se a pessoa medita em quem? Pundarikaksha. O que é Pundarikaksha? Aksha é aqueles olhos, Aksha. Pundarika, olhos de lótus. Um nome poético do Deus. Não fala Pundarikaksha, se é. Então, se a pessoa medita em Krishna, então o que acontece? Ele, Bhorya e Abhyantara, Shuchi, ele se purifica tanto Bhorya externamente quanto Abhyantara internamente. Então, assim, o processo da consciência de Krishna é um processo de purificação da consciência. E a melhor maneira de purificar a consciência é meditar em Cristo. Ele é o supremamente puro. É como Arjuna falou esse verso, assim, depois que Krishna fala, ele se revelou para Arjuna. Então Arjuna ficou em êxtase. E disse esse verso: Parambrahma, Parandama, Pavitram, Paramam, Bhavam. Purusham, Shashvatam, Divyam, Adidevam, Ajam, Vivu. Arjuna disse assim: tu és o Parambrahma, o Brahman Supremo, a Suprema Personalidade de Deus. Parandama, a morada suprema. Pavitram, Paramam Bhavam, o mais puro. Purusham Shashvatam Divyam, Adideva Ajam Vibhum. És a pessoa original, eterna, transcendental, o não nascido e Vibhu, o maior. Quer dizer, Arjuna estava cara a cara com Cristo. E ele pode ter essa realização direta. Assim, Arjuna, ele nos transmite essa sensação de estar cara a cara com Cristo, pela personalidade. Então, hoje temos essa cerimônia de iniciação. Rafael já iniciou hoje. Mas talvez é o início de uma outra fase. Uma fase que
como o Rupa Goswami explicou, primeira coisa que, para começar o processo da consciência de Cristo, para dar início, você precisa ter algum tipo de fé. Claro que vai ter uma fézinha pequenininha. Mas você bota fé nas palavras de Cristo no Bhagavad Gita. Você bota uma fé no Mahamantra de Cristo. Você bota uma fé no devoto como de Cristo, você bota o Bhagavad Gita. Aí sim, aí você pode. Porque se você for totalmente cético, duvidar de tudo, você não consegue nem começar o processo. E depois que você tem essa conclusão intelectual, aí naturalmente o Rupa Goswami diz sadhu-sanga, associação com os devotos. Você vai procurar associar-se com aqueles que estão nesse caminho, não vai se associar com outros que procuram assim. Não tem esse interesse. Vai se associar com pessoas que têm o mesmo interesse, na mesma vibração, no mesmo humor, sadhu-sanga. E quando se associa com os devotos, aí ouve as aulas, trocam impressões com os devotos, então a fé se fortalece. Então, quando a fé se fortalece, então ele está no ponto de entrar na terceira fase, chama Bhajana Kriya. É a fase que ele aceita formalmente o processo. Né? Antes fazia por conta própria, e todo. Aí nessa fase já tem a iniciação, já tem votos, tem assim a relação com quem pode conduzi-lo nessa caminhada, em uma relação com o mestre espiritual. Então essa é a terceira fase. Então hoje o Dr. Rafael está entrando nessa fase. Aí a coisa vai para frente, né? Depois a Narca Negrite. A Narca Negrite, quando se livra dos anarcas, das contaminações. E a contaminação maior que tem é a falsa identificação com o corpo. Isso daí é como diz nos Vedas, isso é a essência da ignorância. A gente tem que entender isso, porque durante a vida é difícil de entender isso. Ah, não sou o corpo, eu sou a alma espiritual. Entendeu? Você tem que cuidar do corpo, tem que limpar o corpo, tem que vestir o corpo, tem que alimentar o corpo. Então eu digo assim, meu corpo é meu pé. Não é o pé, você não tem que alimentar, tem que cuidar, tem que limpar. Cuidar dos seus pés. Mas é tal coisa, tem que se cuidar do corpo, mas temos que estar sempre conscientes de que o mais importante é aquilo que está vivificando o corpo. É o que dá o fenômeno da vida,
e a fonte do poder da consciência. Isso que é uma então, por isso que a gente tem que se lembrar muitas vezes disso. Prabhupada não se cansou de nos lembrar disso, porque na sua obra literária ele repete a mesma coisa, porque tem que ser assim, senão a gente sai fora dessa. Tem muitas influências externas aqui, da energia material, assim, a pessoa se perde. Né? Agora, a minha conclusão é o seguinte, essa questão de que nós não somos corpo, somos alma, quer dizer, durante a vida isso não faz muito efeito, não. Está vivendo com o corpo. Inclusive tem a definição de Bhakti Yoga. A definição de Bhakti Yoga diz assim, uma das definições, um verso diz assim, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Sarvopadi Vinirmutam Tatparavena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Bhakti significa assim, Bhakti significa, é como o Srila Prabhupada diz, sempre que aparece a palavra de Bhakti, ele fala serviço devocional. Para ficar bem claro. Não é só uma ideia, assim, uma sensação, um sentimento, tudo, não. Porque tem que mostrar. Então, diz assim que Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti. Tem o nome de Krishna que chama Rishikesha. Rishika quer dizer o sentido. Rishikesha quer dizer o Senhor dos sentidos. É um nome bem particular de Krishna, parece o Bhagavad Gita, assim, Rishikesha. Porque é tal coisa, né? Ao contrário do que esses cientistas que a única explicação que tem para essa realidade desse mundo, que eles aceitam assim, com fé e cegamente, é ali a teoria Big Bang, a teoria evolução de Darwin, etc. Então, eles acham que os sentidos foram assim, resultado de alguma evolução. Por exemplo, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, todos esses sentidos têm natureza divina. Porque é impossível, como assim tem, isso já faz algum tempo, acho que uns 15 anos atrás, era uma coisa assim que estava acontecendo nos meios acadêmicos,
na Europa, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eram grandes debates entre o pessoal que defendia essa teoria de Big Bang e o pessoal que defendia o criacionismo da Bíblia. E eram pessoas muitíssimo preparadas, muito preparadas. Debates que eram efetuados assim, em grandes universidades, e era assim divulgado pelo mundo todo. Eu me lembro. Eu acompanhei na internet algum desses debates. Aí, por exemplo, o criacionista disse assim, tudo é criação de Deus. Eu não lembro. Ele falava assim, por exemplo, o olho humano é impossível que tenha sido por evolução, porque ele é tão complexo que não tem condição alguma em que a coisa possa ter evoluído assim gradualmente para ter assim uma minhoquinha que está no fundo da terra, saiu assim à luz do dia e falou assim, eu queria ver. Mas aí o pessoal da evolução, ele fala assim, olha só a maravilha da evolução que chegou até o ponto dos piolhos. Aí os debates não progridem, né? Não tem essa coisa hoje. Porque não tem esse conhecimento do Bhagavad Gita, não tem esse conhecimento de Deus, vai explicar claramente. Não, os sentidos são a criação divina. Por isso que o nome de Krishna é Rishikesh. Então, Rishikesh Seva. Ele diz que a definição de Bhakti significa que você usa os seus sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. O sentido chama Rishika, então é como a definição de Bhakti, né? Quer dizer, a gente usa o nosso corpo, porque tem 10 sentidos, né? Vocês sabem disso? Tem 10 sentidos. Né? Tem os 5 sentidos que chamam de Anendriya, porque é outro nome de sentido é Indriya, outro nome. Jnana Indriya, sentidos de aquisição de conhecimento. Então, os olhos, você pode ter conhecimento do mundo exterior. Então, pode cheirar o teu cheiro, o paladar, o som, o tato. E são sentidos de aquisição de conhecimento. E depois tem os sentidos de ação. Karma Indriyas, Karmendriyas. São as 2 mãos para manusear, são os 2 pés para locomoção, a voz para comunicação, aí depois tem aqui atrás para evacuação e aqui na frente para procriação. Então são 10 sentidos. Então você usa esses 10 sentidos a serviço do Senhor dos sentidos de Rishikesh. Essa é a explicação. Aí depois o verso diz assim, mas qual é a consequência de você praticar esse processo de bhakti? Aí o verso diz assim, Sarvopadi Vinirmuktam. Taparaquena Nirma.
por praticar esse processo, aqui no verso diz que a pessoa adquire duas coisas. Uma sarva upadi vinigutta. Upadi quer dizer a falsa identificação. Você entende que isso não é o corpo. Porque essa é a grande falsa identificação. Como tem um verso falado por Ishabadeva, Srimad Bhagavatam, Janasya Mohoyam Ahamameti. Esta é a ilusão das pessoas, Aham e Mama. Aham quer dizer, eu sou esse corpo. E Mama, essas coisas me pertencem. Não te pertence. Você vai embora, nós vamos ficar aí. Não vai levar nada. O carro vai ficar na garagem. O armário vai ficar cheio de roupas. Só prateleira de livros, vai estar lá, o computador. O cachorrinho vai ficar para trás. Coisa coletiva. Quer dizer, elas estão sob nossos cuidados por algum tempo. Então a gente cuida. Tem que saber que, poxa, eu tenho a propriedade total. Essa terra é minha, eu tenho aqui a escritura. Então, Sarvopadi, Vinigutta, você se livra das falsas identificações. A principal é essa identificação com o corpo. E depois Nirmala. Nirmala quer dizer purificação. Então, essa é a definição de Bhakti. Então, nós praticamos esse processo de Bhakti Yoga. E além disso, ainda tem outras coisas assim, no processo. Tem, por exemplo, uma coisa muito importante no processo do Bhakti Yoga é o seguinte. É a única modalidade de yoga, que é o yoga espiritual, yoga da consciência. Então logo a pessoa começa a praticar o processo, resolveu, vou praticar o processo de Bhakti Yoga. Então, imediatamente, ela já definiu a meta última da sua vida. Eu vou em direção de Krishna. É verdade. Isso daí simplifica tudo. Isso daí você já deu o maior passo que você tinha que dar na sua vida. Definiu o seu destino. Eu quero ir na direção de Krishna. É a única, assim, quem já definiu a sua meta última de vida? O pessoal está aí vivendo por viver, empurrando com a barriga. Faz o que todo mundo faz. Não é difícil viver, não. É só ditado. O que os outros fazem? Aí eu faço também. Aí eu estou vivendo. A maioria é assim. Agora, se você vai praticar um processo genuíno de autorrealização, você já definiu o objetivo final que você quer. Agora, é fácil chegar lá? Não tem nada fácil nesse mundo. Não tem nada fácil. Não é fácil, não. Vou ter que se entregar. Vou ter que fazer terminar. Se for de mentalidade frouxa, aí você vai ficar influenciado por essa energia material, essa energia externa.
perde o rumo, perde o rumo. E é tal coisa, esse negócio de perder rumo é uma coisa séria, porque olha só, você define lá o rumo, eu quero ir lá para uma direção de Cristo. Aí você começa aqui a dar uma desviadazinha de 5 graus. Mas isso aqui vai aumentando. Lá na frente você está longe. Quem sempre essa aqui é de quem sabe velejar, né? Velejador, né? E você tem daqui para ali. Mas aí tem o vento, tem a corrente, fica reciclando toda hora para você chegar ali naquele ponto. Senão, você fala assim, o rumo é esse. Tá, você vai, mas tem um vento aqui e você vai se afastando. Você está no rumo. Mas se afastou do objetivo. É verdade. Aqui a gente tem que estar sempre reciclando. A gente tem que praticar um processo, né? Por isso tem o sadhana. Um processo diário, para ajustar o rumo, né? Ajustar o rumo diariamente, a gente tem que ajustar o rumo. Né? É verdade? Assim, exemplo prático. Então, assim, esse processo de Bhakti Yoga já está provado. Isso vem lá dos tempos velhos, lá dos primórdios, quando o planeta era completamente diferente. Naquela época era assim a natureza pura, né? Isso, né? E muito não tinha, por exemplo, depois teve a era industrial, né? Começou ali as máquinas, motor a vapor, depois motor elétrico, depois. Aí depois agora a gente está na era tecnológica. A tecnologia está fazendo aí coisas impressionantes, assim, em termos de ciência médica. Mas, por outro lado, também, hoje em dia, o que tem de entretenimento está pegando a cabeça de todo mundo, né? A maioria das pessoas, né? Era dos entretenimentos. Né? Mas na época védica, quando surgiu o yoga, não, era tudo purinho, né? E a minha impressão é que nessa época muita gente foi liberada, porque o pessoal ia para a floresta meditar e atingir assim, a sua consciência, assim, atingir a transcendência. Agora, algumas desses yogis, as setas, esses ascetas, né? Eles trataram de colocar seus depoimentos, né? Escreveram livros e tudo, e também quando a pessoa se comunica com a transcendência, recebe conhecimento revelado. Né? Então, alguns escreveram lá, deixaram um tratado ali, um depoimento, mas eu acredito que muitos simplesmente se liberaram, anonimamente. Né? Eles conhecem os grandes, assim, rishis e sábios e tudo, e deixaram esse conhecimento revelado. Então, o yoga vem, esse Bhakti Yoga vem dessa aí. Já foi testado. E é tal coisa, né? Para assuntos
assuntos como alma, Deus, transcendência, vida após a morte, mundo espiritual. A gente tem que ir no conhecimento revelado, porque é uma maneira. A ciência não consegue. A ciência não consegue superar assim a energia material. Então assim, nós dentro do processo de Bhakti-yoga, essa iniciação Diksha, é um importante momento na vida do Deus. Tem todo um significado profundo, não é uma coisa assim só. Quer dizer, a cerimônia em si é uma formalidade, né? É uma formalidade. É uma formalidade. O mais importante é o que passa por dentro da pessoa. Só a cerimônia, assim, tudo isso faz parte, né, do processo, da igreja, assim, todo esse aspecto estético também é importante, né? Não é uma coisa assim seca, né? Uma coisa assim desprovida a essência de Cristo é assim. Olha só o altar, assim, bem elaborado, tudo ali nos seus devidos lugares. Assim, com a essência de Cristo, não precisa ter esse evento, a cerimônia da iniciação. Não é o que nós estamos fazendo hoje. Então, essa daí é assim que chama-se a iniciação oficial do Mahamantra Hare Krishna. Porque então já o Bhakta Rafael já mostrou que pode assim, praticar o processo. E o canto do Mahamantra Hare Krishna é de suma importância. É assim uma coisa que tem uma importância total. Nessa era que nós estamos, Kali Yuga, nessa situação, o mundo está. Porque tinha que pregar isso, está previsto isso, a confusão toda, né? Era das desavenças, tem desavença dentro da família, tem desavença com os vizinhos, tem desavença entre times de futebol, partidos políticos, desavença entre nações. E esse mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim como diz no verso seguinte, esse mantra está lá no verso seguinte diz assim: Iti Sodashatam Nunam Kali Kaunasha Nashanam
Mata para tarumpaya. Sábado de peixe Cristo. Isso quer dizer o seguinte: Itisho Vashatão, essas 16 palavrinhas do manto, vocês contam. Essas 16 palavrinhas do mantra, aí o verso diz: Kalika Omassa Nação tem o poder de neutralizar os efeitos negativos de calor. Não é tanta coisa, não é pouca coisa. Então é isso daí. Aí depois ainda diz assim: Natapatarô Paia. O Paia quer dizer método, prática. E diz assim que todas as letras, não tem outro processo melhor que esse. Quer dizer, não é opinião, não. Não é questão de opinião, não. Está lá. Está lá registrado. Fala de isso é comprovado em todos os dias. Então, assim, não é pouca coisa. É a coisa assim, da maior importância que nós temos na nossa vida, a gente preservar isso. Então, essa iniciação, assim, não é formalidade para, assim, assumir esse compromisso, né? E depois tem a questão dos votos, né? Também são importantes, os 4 princípios regulativos. Então, isso também o voto é muito importante, porque o voto é uma referência. Se você não tem uma referência, aí você está solto para ele qualquer coisa. É verdade.